O PL, Partido Liberal, que pertence ao Valdemar da Costa Neto, tem investido bastante em verbas publicitárias. O PL Mulher, que tem como a sua presidente de honra a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, aquela mesma Michele que orava em línguas e que agora está sendo detonada pelo Silas Malafaia, a chamando de mulher encapetada, aspas para o Malafaia. Ele está revoltado com ela. É a mesma Michele que não explicou, não consegue explicar porque recebeu tanto dinheiro do Queiroz. Ela se incomoda muito quando algum jornalista toca nesse ponto. É a mesma Michele que recebia dinheiro do cartão corporativo, mas que gostava de receber dinheiro em espécie. Esse partido tem investido muito em verbas publicitárias e criaram um slogan bem interessante no final, e que de propaganda eu entendo, tá? Criaram a seguinte frase, uma frase bem impactante. Essas mulheres falam, convidam outras mulheres para se afiliarem ao PL, repito, Partido Liberal, que pertence ao Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário e um mensaleiro, um cidadão que está, nem posso chamar aquele cidadão, um bandidão, que está envolvido em todos os esquemas de corrupção que tem no Brasil. Tem o Valdemar da Costa Neto por trás. E essa frase é bem impactante. Elas dizem, ai que saudade do Bolsonaro, ou, oh que saudade do Bolsonaro. Aí eu te pergunto, aqui ó, no tete a tete, tu sente saudade do Bolsonaro? Se tu estiver com as tuas faculdades mentais, e aqui agora eu falo como terapeuta que sou, você, se estiver com as suas faculdades mentais, se você estiver com as suas ideias organizadas, você não pode sentir saudade de um homem que no pior momento do Brasil, que foi o momento da pandemia, onde muitas pessoas perderam suas vidas, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Eu perdi muitos amigos, eu perdi parentes por conta da pandemia, da Covid-19, e o Bolsonaro dizia que era uma gripezinha no tocante a isso aí. Eles insultam a minha inteligência quando eles falam que o Brasil sente saudade do Bolsonaro. Tu não pode sentir saudade de uma pessoa escrota, nojenta, indecorosa, horrorosa como o Bolsonaro. E por fim, no final do seu mandato, tentaram dar um golpe de Estado. Faltou muito pouco para o golpe se consolidar. O mesmo Bolsonaro que recebeu propina em ouro, em joia, o mesmo Bolsonaro que corrompeu pastores, o mesmo Bolsonaro que foi na Basílica de Aparecida do Norte, ele que se diz evangélico, mas foi na Basílica de Aparecida do Norte, dando uma de católico, tentando tumultuar, porque o Bolsonaro sempre foi igual barata, sempre quis e sempre colocou gosto ruim em tudo. E pobre da barata não merece tão pouco. E essas apaniguadas da Michele Bolsonaro, e esses apaniguados que apoiam o Bolsonaro, que falam que o Bolsonaro é o mito, o homem que nunca se corrompeu, o homem que lutou contra o sistema, é o mesmo homem que é o pai do Flávio Rachadinha, do Flavinho Chocolate, é o mesmo homem que é pai do Carlos Bolsonaro, que está sendo investigado e será preso porque fazia parte do gabinete do ódio, do GSI. É o mesmo PL que agregou o Jair Renan, que é vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o estado mais fascista da federação, e é o mesmo Bolsonaro que é pai do Dudu Bananinha, que está nos Estados Unidos da América, arquitetando dar golpe de Estado, sabotando o Brasil a todo custo. E se você me disser que as suas faculdades mentais estão em pleno funcionamento, eu te faço um convite. Primeiro, faz uma reflexão. Se você sentir que não vai adiantar, procura ajuda. Procura um psicólogo.
procura um terapeuta. Não precisa ser o Heleno Culeto aqui do Brasil de plantão. Procura um profissional porque você, definitivamente, você precisa de ajuda. Porque você, em sã consciência, você não pode entender. Você não pode comprar a narrativa do Bolsonaro e dos bolsonaristas que hoje eles falam que as coisas no Brasil estão desenfreadas, os preços aumentaram, os preços estão cada dia aumentando mais e mais, sendo que o Brasil está com o PIB lá em cima. O dólar, hoje é dia 23 de maio de 2025, o dólar despenca a cada dia. Eu vi uma matéria de um economista chamado Bruno Caraza, que inclusive trabalha nos canais Globo, e o Bruno Caraza ele está falando que até dezembro o dólar pode continuar em queda, até dezembro de 2025 pode chegar a 5,50. Quer dizer, o Brasil está ruim, mas o dólar está despencando. O seu poder de compra melhorou. Os combustíveis estão mais baratos. E você continua com essa história de que Bolsonaro era melhor? Você sente mesmo saudade do Bolsonaro? Você entende que com o Bolsonaro, o Brasil, sem projeto nenhum, o Brasil no governo do Bolsonaro era como um avião a 13 mil pés de altitude, com uma pane. Todo mundo desesperado, ninguém soltava a mão de ninguém, porque o Brasil estava em queda livre. E interessante, gente, é que de onde menos você espera, às vezes, é que não sai nada mesmo. Eu estou com visita, tem uma sobrinha que está aqui em casa, veio com o esposo e os seus 2 filhos. E o esposo dela, o André, ele é engenheiro, trabalha numa grande empresa, ele viaja todo o Brasil e viaja bastante. Eu lembro que há 3 anos, quando ele esteve aqui, ele era meio que de esquerda, meio que de direita, moderado, muito moderado. Agora, ontem, quando ele chegou, dia 22, ele, à noite, falando com ele de política, que eu gosto de falar de política, senão não estaria gravando o vídeo aqui, ele está literalmente bolsonarizado. Ele virou um bolsonarento. Eu até perguntei para ele, eu falei, André, vem cá, você está tão envolvido com política agora, falando muito de política, é por conta própria ou você teve algum puxão de orelha dos seus patrões, pessoas da elite, pessoas que têm muito dinheiro? Porque, até onde eu entendo, quem não lembra das lojas Avans, do velho da Avan, do Luciano Hang, o que ele coagiu de pessoas para votarem no Bolsonaro e tantos outros empresários, eu conheço muitos, donos de supermercados, tem uma grande rede de supermercado aqui em Sorocaba, a Rede Bom Lugar, inclusive tem um vídeo meu, ou 2 ou 3, não sei, que já está sendo patrocinado pela Rede Bom Lugar. O Sidney Bagal, que estava gravando outro dia, e eu vi que o meu canal já é patrocinado por essa rede de supermercado. E o presidente dessa rede fortíssima de supermercado, não vou falar o nome dele aqui para não causar um transtorno, nem com ele, nem com o YouTube, né? Quando ele começou, ele era de esquerda. Como esses grandes empresários das grandes redes de supermercados, de hipermercados, eles lidam muito com o pessoal do agro, eles sempre aceitam lavagem cerebral de muito bom grado. E esse cidadão também virou um bolsonarento. E na época do pleito eleitoral, essa rede de hipermercado, muito grande, por sinal, ela coagia seus funcionários, olha, tem que votar 22, porque se votar 13 já sabe, vão fechar o comércio,
vão fechar as igrejas, vão fazer tudo isso. Então, eu não acredito que se tu tem tuas faculdades mentais, repito, em pleno funcionamento, de modo coerente, tu continua apoiando um cara que não fez nada em prol do Brasil, um cara que arquitetou um plano em matar o presidente da República, em matar o Geraldo Alckmin, o vice, em matar Alexandre de Moraes e em matar o José Dirceu. E é óbvio que o YouTube não gosta que fale desses temas delicados em nenhum canal, mas eu falo porque eu tenho que usar minha liberdade de expressão, até porque eu entendo que a liberdade de expressão quando usada de modo responsável, não para disseminar fake news, ela é tão essencial como o carbono é para o aço. Ou seja, a liberdade de expressão está para o cidadão, para você cidadã, como o carbono está para o aço. Tão simples quanto isso. Agora, eu não entendo porque parte da população brasileira continua nessa onda do bolsonarismo, essas pessoas reacionárias. Eu nunca imaginei que um sobrinho meu iria chegar em minha casa e falar que está com saudade do Bolsonaro, porque na época do Bolsonaro as coisas eram muito melhores. E é tudo conversa, conversa para boi dormir. Eu lembro que no governo do Bolsonaro, 1 litro de diesel nas bombas de combustíveis aqui em Sorocaba chegou a R$ 10,50, R$ 10,60. E agora eu tenho uma caminhonete diesel. Outro dia eu abasteci a minha caminhonete diesel em Sorocaba, uma cidade literalmente bolsonarenta. O prefeito de Sorocaba é muito bolsonarista, o senhor Rodrigo Manga, investigado. Pegaram ele com a mão na massa, desvio de 11 milhões. Uma cidade muito bolsonarista mesmo. Diesel a 5,59, gente. Etanol de 3,50 você encontra por aí, 3,49. Sabe? Tá tudo muito mais fácil, mas a lavagem cerebral foi tão bem feita, tão profunda, que as pessoas continuam entendendo que o PT não presta, que bom era o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro zombava da cara das pessoas, as pessoas sofriam só naquele momento. E agora que o Brasil está em vasto crescimento, o Brasil consegue enxergar outros horizontes de crescimento, você entende que essas pessoas são pessoas que continuam alienadas, mesmo o presidente Lula não tendo faltado respeito com ninguém, mesmo o presidente Lula para os evangélicos ou os evangélicos não fechou nenhuma empresa, mesmo o presidente Lula sendo um homem altamente respeitoso, respeitador, bom caráter, humanista, como ele é, mesmo assim, muita gente ainda apoia o Bolsonaro. E eu fico me perguntando, será que eu estou pirado? Até gostaria de estar, mas não estou. Ou são essas pessoas que não entendem nada de política, ou elas estão literalmente piradas. Tire um tempinho para pensar nisso. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. O nosso canal está chegando aos 30 mil inscritos. Lembrando que o tema desse vídeo é que a lavagem cerebral foi muito bem feita em relação ao PL Mulher da Michele Bolsonaro, quando ela, com as suas apaniguadas, usa o seguinte slogan: ai, que saudade do Bolsonaro. Aí é de doer, para não falar outra coisa. Grande abraço, a gente volta.